Oi, meu nome é Ana Júlia e eu vou fazer a videoresenha do capítulo 4 do volume 1, Memória e História do CBCE. O capítulo 4 ele é denominado como 40 anos de CBCE, de expressão do movimento de renovação conservadora, a síntese de um movimento renovador progressista da educação física, ciências do esporte. O CBCE ele foi batizado como Movimento Renovador Progressista da Educação Física, mas ele também pode ser chamado de Movimento de Renovação Conservadora. O movimento da educação física brasileira ela foi manifestada a partir dos anos 80, em meio ao processo de redemocratização da sociedade brasileira. O movimento da educação física foi crescendo em meio a grandes modificações que a sociedade estava sendo presenciada. O CBCE, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, é fundado em setembro de 1978 e na sua primeira diretoria era constituída por 5 médicos. Paiva foi um dos primeiros a utilizar o CBCE como objeto de estudo e ele anuncia as ideias centrais do CBCE. Ele traz o novo como uma expressão de aparência e não da essência do real. No discurso das primeiras gestões do CBCE, sinalizava a ausência do entendimento do que era novo. E também não havia muito apoio governamental para laboratórios e equipamentos de pesquisas no campo da ciência do esporte. Damasceno, ele observou que o CBCE ele trouxe concepções formadas da década de 1970, porque o CBCE ele tinha sofrido influência governamental sobre a política esportiva. Como o CBCE ele sofreu influência governamental sobre a política esportiva, a formação de profissionais e científica, em um período tinha pobreza de não ter infraestrutura para os laboratórios, a falta de investimento para o desenvolvimento e a ampliação de pesquisas nessas formações da educação física. Infelizmente, as escolas superiores elas não tinham se adequado às imposições da medicina esportiva, porque não tinha verba para realizar as pesquisas. E como não teve muita verba para fazer essas pesquisas, e essas pesquisas eram muito importantes para o futuro do desenvolvimento da ciência e as configurações da área de pesquisa da educação física e do esporte. Assim, eles começaram a tentar mudar isso. Em meio a tudo isso, o primeiro programa de pós-graduação em Educação Física é instalado na Escola Superior de Educação Física da Universidade de São Paulo, a USP, em 1977. E assim, a educação física começou a ser mais conhecida e investida para os seus estudos e começou a receber um maior apoio. Em meio ao todo o crescimento da educação física, a educação física começou a ser um pouco limitada em suas dimensões de prática corporal e esportiva. E com isso, a educação física e esporte, ela foi muito confundida com a educação do corpo e de um corpo de rendimento físico e esportivo. Então, foi muito confundida a educação física na época. Após isso, começou a surgir novos movimentos inovadores para a educação física brasileira. E com isso,
esses novos conhecimentos foram junto com os pensamentos pós-modernos no mundo acadêmico da educação física. Nesse estudo, o movimento da educação física teve caráter conservador e progressista ao meio da história da educação física. Com o surgimento desses dois movimentos, teve uma pequena diferença entre esses dois. O movimento conservador, ele traz valores impostos da ditadura militar, que isso foi quando a educação física começou, que ela tinha aspectos da sociedade militar. E depois da conservadora, teve a progressista, nos anos 80, que elas tinham princípios sociopolíticos. Então, quer dizer que um vem atrás da outra. Primeiro vem o conservador, que a educação física, vamos dizer, que nasceu nesse meio, e depois ela se tornou progressista. Então, eles andaram juntos. Por fim, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, ele nasce comprometido com a ciência que estava presente na década de 70. Como eu disse, ele nasce com uma compreensão conservadora e se torna progressista, de acordo com o decorrer dos anos.